Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aqui na nossa aula sobre linhas, a gente está falando agora sobre diagonal, né? Já falamos sobre diagonal para frente, agora vamos falar sobre diagonal para trás. Então, a diferença de uma para outra é bastante, ela é bem nítida. Na aula anterior, a gente viu que diagonal para frente, a gente viu que a diagonal é sempre de cima para baixo, né? Sempre começando de cima para baixo, de cima para baixo. Ora, na aula anterior, a minha diagonal estava de cima para baixo, assim. Lembra que tinha uma seta aqui apontando para frente? Ou seja, eu vinha lá de trás para frente, porque essa é de cima para baixo e eu olhei uma linha e vi uma linha assim. Eu tenho que entender que a linha começou de cima. Se ela está vindo para baixo, então é uma diagonal para frente, né? De cima para baixo, em direção ao meu rosto, é uma diagonal para frente. A diagonal para trás é inversamente proporcional, ou seja, de cima para baixo. Agora, se essa linha obrigatoriamente começa de cima para baixo e ela está apontando para trás, está apontando para a nuca, para as costas, então eu tenho uma diagonal para trás. Então, essa é a principal e grande diferença de uma diagonal para frente e de uma diagonal para trás. As duas obrigatoriamente são de cima para baixo. Gente, frisa isso na cabeça de vocês. Tanto uma diagonal para frente quanto uma diagonal para trás, ambas, as duas, é sempre de cima para baixo. De cima para baixo, de cima para baixo. Se ela é de cima para baixo e essa linha está apontando para trás, então ela é diagonal para trás, né? Eu estou frisando muito isso, assim, parece muito óbvio, muito óbvio, né? Muito evidente. Porém, na hora de cortar um cabelo, gente, eu estou frisando porque nesses muitos anos de profissão eu já vi demais confundirem as duas coisas. Na hora de cortar um cabelo, fazer uma diagonal para trás, sendo que era uma diagonal para frente, e vice-versa, fazer uma diagonal para frente, sendo que é uma diagonal para trás. Então, eu desenvolvi esse método que é sempre de cima para baixo. Lembra? Uma diagonal, tanto para frente quanto para trás, ela nasce na parte de cima da cabeça. Ora, se ela nasce na parte de cima da cabeça, é sempre de cima para baixo e ela está apontando para frente, diagonal para frente. Se ela nasce na parte de cima da cabeça e está apontando para trás, apontando como? Imagina, você tem aqui, vou fazer um desenho meio tosco. Imagina que você tem uma bolinha, certo? Aliás, aqui você tem a cabeça, tá? Aí você tem uma bolinha aqui no alto da cabeça. Essa bolinha, se você soltar ela, ela sempre vai descer, né? Então, de cima para baixo. Se essa bolinha está aqui e eu solto ela e ela vai para trás, eu tenho diagonal para trás. Se eu tenho uma bolinha aqui atrás da cabeça e eu solto ela e ela vai para frente, eu tenho uma diagonal para frente. Olha a diferença dessas duas linhas, né? Lembra do X que eu falei? São duas linhas que se cruzam, uma diagonal para trás e a outra diagonal para frente. Então, a grande diferença das diagonais, e a gente às vezes confunde muito isso, é só essa. Parece pouco, parece bobo até, mas acontece muito mesmo, tá? A linha diagonal para trás, ela tem a parte frontal mais curta, diagonal para frente, a parte frontal maior, diagonal para trás, a parte frontal menor. Cortes em V ou corte em U. Como é que é o corte em U? Aquele corte arredondado na parte de trás, né? Já viu? Ou aquele corte em V. Eu, particularmente, não gosto do corte em V e não gosto do corte em U, mas isso é um gosto pessoal. Não sei o seu e não sei muito menos o da cliente, né? Quando uma cliente chega tentando, no meu salão tentando fazer um corte em V ou um corte em U, eu faço de tudo que eu posso para tirar da cabeça dela esse corte em V e esse corte em U, mas eu quero frisar aqui para você que é um gosto pessoal. Mas por que esse gosto pessoal? Porque é muito antigo, gente. É muito antigo. Os cortes em U
ou os cortes em V são muito antigos, são muito ultrapassados, a gente não usa mais, quase não se vê, sabe? E se você faz um corte em U, aí fica lindo, fica maravilhoso, a cliente adorou. Só que no meu ponto de vista, e isso é um ponto de vista meu, né? Depõe contra mim. Nossa, porque você faz um corte maravilhoso, um corte em V lindo, um cortinho lindo, que é aquele corte arredondado, né? Aí a cliente chega lá na casa da amiga, né? Entendedores entenderão. Chega lá na casa da amiga e ela fala o seguinte: nossa, mas você fez um corte em V, esse corte é tão antigo. E aí ela, sabe, você tá chamando a mulher de velha, tá chamando a mulher de, sabe, de ultrapassada, e ela vai botar a culpa em quem? Ela, foi o meu cabeleireiro, foi o Johnny que cortou, foi ele que indicou. Ela vai, assim, eu que quis, eu que falei, eu quero porque quero. Gente, normalmente não é assim que acontece, né? Às vezes a pessoa fica ali meio sem jeito, não dá conta de sair daquela situação, ela joga a culpa pro próximo. A culpa é sua, a culpa é minha. No caso, foi o Johnny que fez esse corte aqui em mim. Então eu não faço. Por quê? Só por isso, gente, porque é antigo, é ultrapassado. Agora, se a sua cliente quer porque quer, a gente faz. Eu faço de tudo para tirar da cabeça dela os cortes em V e os cortes em U. Mas, né, a cliente sempre tem razão. Sempre tem razão. Ok? Então, gente, não tem muito segredo aqui nas linhas diagonais para frente, diagonais para trás, né? A não ser isso, que a diagonal para trás tem a parte frontal mais curta que a parte de trás. Ok? Então, gente, é isso. Aqui a gente finaliza essa parte teórica. Antes de finalizar, lembra que eu falei que tanto a diagonal para frente quanto a diagonal para trás ela tem alta, média e baixa? A mesma coisa, as linhas diagonais para frente e as linhas diagonais para trás também a mesma coisa. Vamos fazer o negócio bem feito aqui, né? Vamos fazer o negócio bem feito. Então tá. Estou aqui com a Gisele chegou querendo fazer um corte em V. Eu fiz de tudo para tirar da cabeça da Gisele esse corte em V, mas eu não consegui. A Gisele é teimosa, ela quer porque ela quer causar, né? Ela quer realmente assim chegar abalando, então, abafando. O titio aqui também é meio antigo, né? Então ele tem muitas gírias lá de 1900 e Guaraná com rolha. Talvez você nem saiba o que isso quer dizer, mas não vem ao caso. Deixa pra lá. Titi é antigo. Muito bem, gente. Então agora a gente vai fazer aqui no cabelo da Gigi. Tô ficando íntimo já da Gigi, né? Vamos lá. Diagonais para trás. Ora, se na diagonal para frente, de cima para baixo, eu tracei uma linha aqui, né? De cima para baixo, então se ela está de cima para baixo, ela está apontando para lá, para frente. A diagonal para trás é inversamente proporcional, ou seja, ela vem de cima para baixo, e para onde que ela está apontando agora? Está apontando para trás. Olha só, deixa eu fazer agora duas linhas e você vai entender o que é esse corte em V que eu estou falando. Eu peguei de baixo para cima, mas é porque facilita para mim. Não necessariamente, eu não tenho muita coordenação com a mão esquerda, mas se eu tivesse, eu poderia fazer de cima para baixo. A linha precisa ser de cima para baixo, mas isso não quer dizer que eu não possa fazer a linha de baixo para cima. Ela vai ter a mesma função. Olha aqui. Tá vendo? Em V, né? Como é que essa linha vai descer? Ela vai descer em V. Ó, corte em V. Deixa eu distanciar. Lá embaixo essa linha vai mostrar assim. Esse cabelo vai ficar em V. Assim, eu não gosto, eu acho feio, eu acho antigo.
Mas tudo bem, cada gosto é um gosto. Isso não quer dizer que eu não faça. Se aparecer, eu vou fazer, né? Então a Gisele chegou, disse que quer um corte em V, quer porque quer. Essa é a linha que eu vou fazer. A parte de trás, né? Se eu vier com essa linha aqui para frente, a parte da frente vai ficar mais curta. Vamos fazer uma linha bem mais juntinha, bem bonitinha, vindo lá de trás para frente, unir essas duas linhas aqui, só para ficar mais fácil visualizar. Ó, tá vendo? A divisão tá aqui, ó. A divisão tá aqui. Então, aqui a parte de trás em V, tá aqui, certo? A parte lateral, mesma coisa, ficou baixa, né? Essa aqui ficou baixa, essa aqui tá mais alta e essa tá mais baixa. Então, vamos fazer mais alta também, porque a mesma linha que eu fiz lá, eu tenho que fazer aqui. Aí. Cadê a divisão? Tá aqui. Então é isso. Essa linha aqui, olha como é que ele vai descer aqui, esse cabelo. Deixa eu soltar para visualizar, ficar mais fácil. Esse cabelo vai descer, vai obedecer essa linha. Então, Chanel de bico, parte frontal maior que a parte de trás. Corte em V, parte frontal menor que a parte de trás. Esse cabelo aqui atrás vai ter esse movimento. Vai ter esse desenho, na verdade, né? Olha lá, fica bem fácil de visualizar. Corte em V. O cliente chegou querendo corte em V. Olha lá. Parte de trás maior. Chanel de bico, aqui diagonal para trás. Ou seja, de cima para baixo está apontando para trás. Corte em V. Diagonal para frente. De cima para baixo, apontando para frente. Chanel de bico. Então, essa é a grande diferença de uma diagonal para trás para de uma diagonal para frente. E ambas, lembra, ambas seguem a mesma regra de alta, média e baixa. Vai ficar muito claro na hora que a gente for fazer um corte. A gente vai usar essas três diagonais, alta, média e baixa. Na verdade, as duas, né? Para frente, para trás, e nas duas a gente vai usar alta, média e baixa, ok? Gente, então é isso. A gente finaliza por aqui essa parte teórica. A partir das próximas aulas a gente já vai começar a falar, a fazer, né, o corte. E você vai ver o tanto que esse mapa, ele começa assim a se desvendar, a se abrir na sua mente. Toda vez que você for fazer um corte de cabelo, você já imagina como é que isso funciona, você consegue criar, porque você já tem essas técnicas, essas informações na sua cabeça, e isso vai ficando tão mais claro, e você vai, gente, então é só isso cortar um cabelo? Não é um bicho de 7 cabeças, é a coisa mais simples do mundo, você só precisa ter a técnica certa. E por que foi tão breve essas aulas? Porque, gente, é o fundamental, é o básico. Não dá para cortar um cabelo sem isso aqui. Mais do que isso aqui, aí é quando você já estiver bem mais lá na frente, bem mais avançado, que aí você começa a misturar essas técnicas, sabe? As técnicas não mudam. O que muda é a criatividade do profissional. A técnica sempre vai ser a mesma. Quando alguém fala, eu inventei uma técnica nova. Não, ninguém inventou uma técnica nova, a não ser cortar cabelo com machado, cortar cabelo com vela, com fogo, cortar cabelo com facão, enfim. Isso é inventar moda, isso é inventar técnica. Agora, a técnica real, cientificamente provada, estudada, já quase que centenária essas técnicas, elas não mudam. Aqui na China, nos Estados Unidos, a técnica é a mesma.
ela não muda. O que muda é a criatividade do profissional utilizando essas técnicas. Aí não tem fim. Aí vai longe, né? E aí, quando você dominar essas técnicas todas, você começa a quebrar regras. É aí que surgem os grandes profissionais. É aí que surgem os grandes famosos. Por quê? Porque eles começam a quebrar regras, sabe? Eles começam a usar essas técnicas de forma muito criativa. Então, você pode chegar lá? Claro que pode, eles chegaram, e a diferença deles para você não é nenhuma. A diferença é a dedicação que cada um tem em relação à sua profissão, tá bom? Então, gente, muito obrigado até aqui, a gente se vê na próxima aula.